Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. Eu não sei se foi anteontem, eu recebi um e-mail de um ouvinte, que eu não vou dizer o nome dele, né? E pra quê também, né? E que ele, além de vários elogios, ele disse assim: o que eu mais gosto em você quando você faz o Conversinha ao pé de ouvido é que você demonstra uma humildade muito grande, né? E eu me atrevo a dizer a você que está ouvindo agora que eu não sou humilde. Aí você fala, mas não é possível, você não está concordando comigo, eu acho que você é humilde. Eu não sou humilde, não. Não sou humilde do jeito que você imagina, de jeito nenhum, né? Se você imaginar, se o Carvalho é um grande sujeito, você não sabe o que passa na minha cabeça. Quantas vezes eu tive vontade de esganar uma pessoa, de tomar 10 litros de cachaça e de roubar a mulher do próximo, eu sei lá o que mais, né? O mundo interno de cada um, companheiro, ninguém sabe, só a própria pessoa. Cristo, com a sua inteligência avatárica, né? Que ele foi um avatar. A intenção dele era mudar a cabeça nossa. Ele não teve muito tempo, porque morreu muito moço ainda, com 33 anos, né? Ele dizia, não julgueis para não ser julgados. Não é que ele queria dizer com isso aí que a injustiça é terrível quando a gente julga a pessoa. Se você julga positivo, você está errado. Se você julga negativo, você está errado. Muitas vezes, quando você me julga humilde, é porque você é. Eu não. Você não sabe, né? Ou então, quando você me julga, por exemplo, deve ser uma criatura extraordinária e tal, você não sabe também. Um dia eu me lembro muito bem, uma ouvinte que veio visitar o Hélio Ribeiro. Naquele dia o Hélio era diretor artístico da Bandeirantes, uma audiência fantástica na época, não tinha FM, não tinha nada, então a gente não dava 1 ponto, 0 qualquer coisa, dava 15 de audiência, dava muito mais audiência que televisão hoje em dia, né? E aí a pessoa chegou e falou na minha presença o seguinte: nossa, eu imaginava ele muito mais humilde, muito mais isso, muito mais aquilo, né? Como quem diz, censurando o Hélio Ribeiro. Aí eu disse para essa pessoa, escuta uma coisa, você criou na sua cabeça uma imagem do Hélio Ribeiro que você ouve naquilo que ele fala, no poder da mensagem, né? O rádio é bom nesse determinado aspecto, mas não corresponde, não chega mais perto da realidade, né? Porque quando eu digo uma frase aqui no ar, né, eu digo assim: quanto mais evoluímos, mais frios parecemos perante os que vivem das emoções do dia a dia. O que a sua cabeça faz aí do outro lado? Você já pega isso aí. Se você for uma pessoa bem intencionada, se você tiver contra mim, você já vai dizer, esse cara é um bobão que tá falando um monte de bobagem. Se você for uma pessoa a meu favor, você já vai dizer assim, ele é assim, né? Ele tá muito evoluído, por isso que ele parece frio perante as emoções das pessoas do dia a dia aí, né? Dando supapo no futebol e tal, ele não gosta tanto disso, né? Ele parece frio pros outros, mas não é, ó, é o que ele tá falando, e você assimila aquilo da forma como você pode, né? Não, eu estou dizendo algo, né, que talvez venha a servir para mim, não é que sirva. É muito difícil você saber se eu estou dizendo algo, uma frase, por exemplo, de impacto, né? Se eu estou dizendo porque eu sou assim ou porque eu gostaria de ser como eu disse naquela frase, né? Então não dá nunca para a gente fazer um determinado julgamento de uma determinada pessoa. Não há condições. Daí, sabiamente, o Cristo ter dito, não julgueis para não ser julgado. Mas não foi só ele, não. Todos os avatares, os messias que já pisaram aqui na face da terra, e quem estuda teosofia, Rosa Cruz, etc., está cansado de saber disso, é só procurar lá. Todos os grandes avatares, o divino Rotan, né? De uma Rosa Cruz a qual pertencia o grande compositor, que eu esqueci o nome dele agora. Como é que é o nome dele aí? Como é que pode? Eu esqueci, fugiu o nome dele agora aí. Ele era dessa Rosa Cruz, né? Como, aliás, todos os grandes compositores clássicos foram místicos, né?
Alguns num sentido mais correto do termo, né? Porque a verdadeira mística, ela não tem essa religiosidade que o povo acha que está certa, né? O povo tem o direito de achar qualquer coisa. Não sou eu que vou interferir na crença do povo, né? Mas a mística correta, né, impõe certos rituais antiquíssimos que são passados desde a Atlântida para o pessoal, quando o próprio rei de Melquisedeque vivia no meio do povo, né? Humildade. Eu não tenho essa humildade, não é porque eu não quero ter essa humildade que o povo gostaria que eu tivesse. Eu tenho sim, eu me faço força para ficar humilde perante mim mesmo, não perante você que está me ouvindo. Sabe por quê? Pelo seguinte: quanto mais você conhece, quanto mais você vasculha os mistérios do universo, mais você descobre que você não sabe nada. Isso é uma realidade, isso não é uma coisa para agradar a cabeça dos outros, não. Quando todos os avatares falaram a mesma coisa, eu não estou me comparando com avatar nenhum. Por favor, né? Não é isso, a ideia não é essa. Se eles, que são muito maiores, falaram isso, né? Por que eu devo falar o contrário? Isso também me convenci de que isso aí é uma grande realidade, né? Apesar de que certeza absoluta ninguém tem de coisa alguma. Você considera como verdade algo que lhe convém. Pronto, verdade é isso. A verdade é algo que me convém. A verdade é algo que convém a você. Não cabe a mim ficar dizendo para você que a sua verdade está errada, que a minha é que está certa. E nem você também dizer que a minha está errada e que a sua é que está certa, né? Porque nós só evoluímos de erro em erro, de falha em falha. Então, pressupostamente falando, nós estamos sempre errados, porque senão a gente não evolui. A partir do momento que você acerta de forma absoluta, acabou. Você está pronto, acabado, terminado. Você está perfeito, e perfeito acho que nem Deus é, porque ele próprio está ganhando experiência com os seus pedacinhos, né, por intermédio das suas criações. Essa humildade, todo indivíduo se sente obrigado a tê-la, né, porque quanto mais ele pesquisa, mais dúvidas ele tem. Há uns anos atrás, quando eu não pesquisava tanto sobre esses mistérios da vida, digamos que eu tivesse 200 mil dúvidas. Hoje eu tenho 1 trilhão de dúvidas na minha cabeça. Então, que coragem vou ter eu de dizer que eu sei alguma coisa, né? Só que as dúvidas da gente, a proporção que você vai pesquisando mais e mais, elas vão crescendo de qualidade também. Daqui a pouco você está questionando quantos éons de tempo você gastaria numa nave espacial, numa arca de Noé ou numa Agartha, quanto tempo você gastaria numa velocidade fantástica aí, superior à luz, muita coisa, para viajar até tal galáxia B33 do espaço. A minha dúvida é essa hoje, quer dizer, né? As dúvidas menores, pequenas, né? Talvez eu tenha varrido de mim mesmo. Mas eu não posso considerar-me superior a quem tem essas dúvidas menores, porque elas nunca são pequenas. Que a partir do momento em que uma dúvida fica afetando a sua cabeça, ela é grande para você, mesmo que pareça pequeniníssima para a maioria das pessoas. E daí, o que tem? Tem gente que se afoba com pouca coisa. Tem gente que cria chifre em cabeça de cavalo para ficar sofrendo, né? E entra em depressão e etc. por coisas que você vê, você que já passou por aquilo e tal. Você fala, puxa vida, mas é tão fácil resolver isso aí, é só agir assim, assado e pronto. Mas não, a pessoa já vem com aquele DNA limitado, esse corpo físico. Ele já teve tantas encarnações, mas não o suficiente ainda para ter uma mutação genética, né, que possa adequá-lo melhor a resolver os problemas de porte maior, de qualidade superior na vida dele. Humildade é algo muito bonito, mas muito difícil de ser entendido, né? É como sabedoria. Sabedoria é saber o que já passou. Você sabe que até as 3 grandes qualidades atribuídas a Deus, né? Elas são relativas sempre a passado, porque futuro nem o próprio Deus não sabe o que vai ser, porque ele está criando ainda, né? Quem diz que o Supremo Arquiteto tem certeza de como vai sair um prédio que ele, né? Um prédio ou um planeta que ele está bolando, ou um sistema inteiro, né?
considerando como supremo arquiteto um Mahashoam, um Dian Shoam, que são 7 os supremos arquitetos. O que trabalha agora, que pode ser considerado supremo arquiteto, ele está aí, mas ele não sabe o que vai dar ainda. Ele depende do livre-arbítrio da sua criação, né? E ele cria em nome de algo maior do que ele, que é o imanifestado, enquanto ele próprio se manifesta. Daí uma dificuldade terrível das pessoas entenderem o imanifestado e o que está manifestado. Dentre os manifestados existe uma hierarquização também, né? Muito complicada de ser entendida. A hierarquia para a Terra envolve uma escada que tem aí 6,5 bilhões de degraus, né? Cada um num degrau daquele ali. Você não é superior a ninguém, porque você muitas vezes está com muito mais encarnações do que uma determinada pessoa, a não ser aquelas almas renitentes que insistem em não fazer o menor esforço para evoluir. Vida após vida, o cara só quer saber de assaltar, estuprar e etc, etc. Mesmo que do outro lado ele faça um esforço, né? Prometendo que na próxima vida ele vai dar um jeito de equilibrar melhor o karma, chega aqui, ele de novo entra no mesmo ritmo, até chegar a um ponto que aquele indivíduo ele não pode ser jogado fora, né? Ele muitas vezes, dependendo de algumas qualidades, porque toda pessoa tem alguma qualidade, né? Ele possa ser aproveitado num outro sistema no futuro, então ele fica guardado num lugar, purgando um pouquinho ali, daí a ideia religiosa de purgatório, né? Que para nós aqui seria como que o cone da lua dos esotéricos, né? Que tem a ver com o chamado cone sombrio da lua, né? E a pessoa quando entra lá, dizem que a atração gravitacional, né? A força que atrai essas almas negativas, problemáticas e tal para aquele lugar, fica impossível elas saírem de lá. Essa aqui no sul de Minas, apareceu um indivíduo chamado Chico Taquara. Ele morou em São Tomé das Letras, né? Eu conheci gente que conheceu o Chico Taquara pessoalmente, né? Ele andava descalço com as vaquinhas dele. Ele morava na roça ali, mas a roça, São Tomé era tão pequenininha na época, não tinha nada, né? Então ele tinha uma casa lá de pedra, né? Com uma entrada só e tal. E ele disse que passava às vezes num boteco para tomar uma pinguinha, que ele também era filho de Deus, né? Tomar uma pinguinha, comer um pedaço de salsicha e tal. E ele fazia um círculo mágico no chão e as vaquinhas ficaram presas naquele círculo mágico. O mesmo círculo mágico que o Chico Taquara fazia para prender as vacas é um círculo mágico que existe em torno desse cone da lua, como se fosse um curral de almas, né? E fica tudo lá aguardando o que fazer com elas, né? A não ser aquelas almas tão renitentes, mas que não tem jeito mesmo de ir para frente, essas perdem a unidade e a condição de reencarnar. Agora, quando você vence essa escada evolucional da Terra, que você descobre que você não está aqui para você na Terra, você está aqui para trabalhar por uma obra chamada a obra de Deus nessa bola, nesse globo chamado Terra. Quando você descobre isso, né? E você não precisa ser pastor, não precisa ser sacerdote, não precisa ser coisa nenhuma, né? Você simplesmente trabalha por essa obra dia e noite, o tempo inteiro, do jeito que você pode, não do jeito que as pessoas querem. Então chega um determinado momento, sabedor de que não há mais nada melhor no planeta a fazer do que isso aí, você começa a adquirir poderes, porque você tem condição de controlar-se e não usar esses poderes para o mal. Você não vai querer, por exemplo, com um simples gesto de mão, matar 500 pessoas que estão enchendo o seu saco, não é isso? Aí que está o detalhe. Então você tem condição de adquirir poderes, né? E tudo vai indo até que você possa conquistar a chamada ressurreição e começar a subir a escada de Jacó. E na escada de Jacó, então, você vai conhecer a grande fraternidade, que é branca e negra, hein? É branca e negra. E você vai conhecer seres fabulosos, né? Tem os tais de Tirtâncaras, que são 32 seres aqui na Terra. Um deles é capaz de destruir essa bola chamada Terra. Um sozinho pode destruir isso aqui. Jogar ondas aí de 6 quilômetros de altura em cima do continente, em cima dos continentes, e acabar com tudo, mas ele não faz isso.
a não ser que o rei manda e explique o porquê, né? Porque muitas vezes aquilo que parece um castigo de Deus, um mal para a humanidade, é algo que não tem jeito, a humanidade cavou aquilo. Você que está assaltando, estuprando, matando por aí, sequestrando, etc., você não vai ficar impune, cara. Você vai pagar por isso, não adianta, né? Mas não há um padre, um sacerdote, um pastor, não há ninguém que tem o direito sagrado, divino, de perdoar você por essas besteiras que você está fazendo. A lei de Deus é olho por olho, dente por dente. A gente sabendo dessas coisas, você adquire mais humildade por uma questão de necessidade de vida e não para agradar as pessoas. A gente não deve estar vivendo aqui para agradar as pessoas. Eu vou fazer isso porque já pensou, todo mundo amanhã passa a falar de mim porque eu ajudei tantos pobres. Ah, não tem que ajudar pobre coisa nenhuma. O que é isso? Muitas vezes o camarada está ali porque ele tem que passar por aquilo, né? Se eu achar que devo, eu ajudo. Se eu achar que não devo, eu não ajudo, né? Não é por isso que eu mereço ser condenado ou não, e nem eu possa condenar ou julgar alguém porque não está ajudando o outro, né? Ajudar é questão de inteligência. Um dia a humanidade vai compreender que ela tem que aparar arestas que constituem as desigualdades sociais por uma questão de inteligência e não para agradar essa ou aquela religião. Aí nós iremos em frente, com consciência. Porque até esse momento, dê uma olhada no mundo, quantos estão morrendo de fome aí. E não é por um problema de cristandade que você tem que ajudar esse povo, não é por burrice. Porque se todo mundo resolver se revoltar e cair em cima daqueles que tem, né? E que não movem uma palha para ajudar o outro, né? Para fazer o outro crescer, evoluir, né? Dá a impressão até que seria melhor o outro se manter naquela ignorância, porque senão como é que eu vou ter empregada doméstica? Como é que eu vou ter o trabalhador doméstico, o motorista que trabalha para mim e outro mais pobre, eu que varre o chão, etc, né? Então é melhor que ele fique na ignorância. Ora, isso já é ignorância de quem assim pensa, porque você vai pagar sério por isso, né? Sabendo dessas coisas, você fica humilde na marra. Porque você sabe que você é um instrumento nas mãos daqueles que comandam a evolução dos 144 mil universos paralelos. E você está aqui para ser um discípulo deles, para ajudá-los. E não para oferir vantagens. Isso é espiritualidade. Mas é algo tão natural, tão concreto, né? Tão substancioso e tão real, digamos assim, que isso não é sonho. Isso não é sonho, isso é assim mesmo. Todos aqueles que conseguiram subir na hierarquia cósmica passaram por esse mesmo caminho, não tem outro.